No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Vem devagar a luz. Olha, o pessoal então, as produções estão todas, né? Pessoal, boa noite mais uma vez. Obrigado por estarem aqui. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nossa Senhora Consoladora. É com imensa gratidão que nós os recebemos aqui. E gratidão também ao Renato, que está aqui hoje, por indicação da Lu Saad. Achei até que ela viria hoje. Lu, ó, você faltou hoje, hein? Obrigado de coração, Renato, porque mais uma vez as portas da nossa casa sempre estão abertas. Obrigado. Vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nos conectando com a sua essência, com a sua divindade, com o seu intenso amor. Ó Pai, agradecemos por mais essa noite, por estarmos reunidos em seu nome. Obrigado por todo o conhecimento, por todo o amor, por todo o carinho que vós derramam sobre os nossos dias, sobre a nossa vida. Que a espiritualidade de luz abençoe nosso irmão Renato nessa noite de hoje, para com que todo esse conhecimento possa ser compenetrado na nossa alma. Que nós possamos sair daqui muito melhores do que entramos. Que possamos levar esse amor da nossa Mãe Consoladora para o nosso lar. Que esse amor seja derramado sobre todas as pessoas que lá habitam, sobre todas as pessoas que nós conhecemos. Que não nos falte fé para continuar na vida, para continuar essa jornada evolutiva. Que não nos falte esperança para os dias de escuridão, pois aprendamos que nunca estamos só e nunca estaremos só. Deus sempre estará conosco. Basta a gente habilitar, digamos assim, a nossa escuta, dos nossos ouvidos, do nosso coração, elevando a nossa consciência até Ele. As respostas sempre virão. Às vezes a gente busca muitas respostas sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida, principalmente as ruins. Que tal a gente pensar que cada evolução, que cada dificuldade veio para moldar o nosso caráter, o nosso ser, o nosso espírito, para nos transformarmos em pessoas melhores, em pessoas do bem. Aquele que não só fala de boca, mas o que prega com a vida, prega com a alma, prega com amor, prega com intensidade. Que toda essa intensidade possa ser derramada sobre cada um de vocês essa noite. Então nós vos agradecemos e louvamos, meu Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. E assim será, Pai. Bom, pessoal, vou passar os recadinhos rapidinho para poder passar. Pode entrar, só. Se abre em mim
Bom, como todos sabem, no dia 9 de junho agora a casa faz 1 ano. A gente está vendendo o bolo de Nossa Senhora Consoladora, né? Um bolo bem gostoso, né, Luiz? A gente já fez o teste ali. A gente terceirizou a produção para uma padaria, para ter toda a parte higiênica, sanitária e tudo mais, sempre pensando na preocupação de quem vai consumir, tá? Tá R$ 35 o bolinho de 1 quilo. Quem vai palestrar nesse dia é o Edgar Miguel, vai trazer um tema bem especial também, tá? Então, nas quartas-feiras a gente tem um trabalho de assistência espiritual, as fichas começam a ser entregues às 7 horas da noite até às 7h10. Das 7h10 até às 7h20 a gente faz aí a mini palestrinha e às 7h20 já começam os atendimentos, tá? Obrigatoriamente não pode consumir algo no dia anterior, tá? Pelo menos. Evitar consumir excesso de carne vermelha na véspera e até mesmo no dia. Vestir roupas confortáveis, sem decote, nem roupas curtas, muito menos saia, tá? Então esse trabalho é toda quarta-feira. A gente está aceitando também doação de garrafinhas de água para esse trabalho. Normalmente os trabalhos, dependendo dos casos, eles levam para casa a água fluidificada para o tratamento, tá? A gente fez um curso de passe, quinta-feira agora é a última aula, a salinha estava lotada, né? Foi bem legal quem conseguiu vir aí. Logo a gente divulga o próximo curso de passe. O Fundamentos da Doutrina depende de demanda ainda para formação, é um curso um pouquinho mais extenso, de 1 a 2 anos, né? Então vamos ver se até dia 18 forma a turma aí para realmente a gente começar. E a gente tem o Bazar Beneficente todo sábado também, tá? Das 9 às 11 da manhã, a Regiane que toma conta do bazar. Se você tem aquela roupinha mais que você não utilize mais, que você queira fazer doação, o bazar é solidário, qualquer peça sai por R$7. Esses dias tinham vestidos aí de R$200, R$300 sendo vendido a R$7, justamente para a gente contribuir para os trabalhos da própria casa, tá? É isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, procure algum trabalhador da casa e eu vou passar a palavra para o nosso irmão Renato. Obrigado mais uma vez, Renato. Você quer o microfone para falar? Não, eu acho que não, né, gente? Eu acho que dá pra, né? A gente vai coisa mais certa. Bom, eu sou Renato Leandro, eu trabalho com o livro espírita já assim há mais de 20 anos. Então, durante muitos anos, trabalhei junto ao Richard Simonetti, editando os livros do Richard, né? Aqui em Bauru todo mundo chama ele de Richard, né? E, então foram anos trabalhando com o Richard e após o desencarne dele a gente ainda continuou trabalhando, né? Junto à editora do Centro Espírita Amor e Caridade, né? Mas agora eu estou com a minha própria editora. Então trabalhando com o livro espírita, o livro espiritualista, né? Agradeço ao convite, à Lu Saad e ao Bruno, né, pelo contato, né, para que a gente pudesse vir aqui conversar um pouco. Então eu vou trazer um pouquinho sobre um tema que eu selecionei, que é o tema sofrimento e fé. Vocês estão vendo aqui, essa tela é a imagem do meu primeiro livro. A menina que orava, mas não acreditava em Deus. E o livro fala sobre fé. Também fala sobre sofrimento. Eu acredito que não há na face da Terra uma pessoa que possa dizer que não passou por um momento difícil, um sofrimento, ou alguém que também pode dizer que não acredita em nada. Então a gente sempre vai encontrar um desses elementos, né, nos habitantes desse planeta, né, que na escala dos mundos se diz que é um planeta de provas e expiações, não é mesmo? Então ele é um tema universal. Ou seja, fé e sofrimento, ou sofrimento e fé. Então, quando a gente fala dessas duas palavras, a gente encontra na doutrina espírita uma série de denominações ou de definições a respeito do que seja a fé e o que seja o sofrimento. Para a gente começar a criar uma relação, para que a gente possa pensar juntos, eu estabeleci, assim, uma definição. E a partir dessa definição a gente pode ir pensando junto.
É claro que existem outras diversas definições, não é mesmo? Mas eu pensei assim, que dor é aquilo que nos acontece. E sofrimento, o modo como lidamos com o que nos acontece. Então, separando essas duas palavras, para a gente começar a desenvolver uma reflexão a respeito disso, tá? E durante a nossa conversa aqui, olha, se vocês quiserem me interromper para comentar alguma coisa, fiquem à vontade, não é mesmo? Então, a dor é aquilo que nos acontece. Como nós estamos num planeta chamado planeta de provas e expiações, acredita-se que a humanidade inteira sente dor, de alguma forma. Uma dor emocional, uma dor física, uma dor psicológica, de alguma ordem essa dor está presente na vida. Mas o sofrimento é o modo como lidamos com o que nos acontece. Porque nós temos pessoas que podem estar passando pela mesma dor, mas normalmente o comportamento das pessoas é diferente. Duas pessoas com a mesma dor, com o mesmo processo, para chegar naquele processo de dor, se comportam de maneira diferente. Então, o sofrer é a maneira como nós lidamos com isso. Eu sempre me lembro do exemplo do chamado gigante deitado, né? O nosso palestrante muito querido, Jerônimo Mendonça, que ele passou uma vida inteira, praticamente, sob uma cama. Ele, quando era jovem, muito alto e forte, ele queria ser atleta, ele é uma pessoa que gostava de praticar esportes, mas aos poucos ele foi perdendo a mobilidade física e ficou acamado durante décadas. Mas ele era uma pessoa que nunca perdeu o humor. Ele estava sempre bem-humorado. Ele chegou a fazer palestras no SEAC, né? Foi lá acamado. Eu lembro que foi na década de 80 que eu estava na Mocidade do SEAC e assisti a palestra dele. E ele não mexia praticamente o corpo, mexia aqui o pescoço e fazia palestras por todo o Brasil e tinha um humor assim que era impressionante, né? E tem uma passagem de Jerônimo, porque ele não era assim o tempo inteiro. Mas o que aconteceu? Ele estava com um processo muito grave, acamado, e ele estava sofrendo um processo hemorrágico, agudo do sangue, e começou a sair. Ia manchar a roupa de cama, e ele falou, olha, gente, eu estou aqui agora, acho que chegando no fim dessa vida. Só que eu preciso fazer uma coisa, eu preciso visitar o meu amigo Chico Xavier. E aí eles falaram, mas como que a gente vai fazer isso? Eles moravam de cidades distantes, conseguiram um avião para que ele pudesse visitar o Chico. Chegando lá, foi levado, segurado por pessoas, foi levando ele até o Chico. Quando ele chegou na casa do Chico, o Chico não estava. Era um sábado, e o Chico saía junto com o pessoal, com um grupo de pessoas, né, que o Chico fazia para visitar doentes e amigos. E ficaram lá esperando o Chico, e aí o Chico, de repente, vamos esperar que daqui a pouco ele está aí. E o Jerônimo lá, falou assim, é o fim, é hoje, né, mas eu quero ver o Chico. Aí o Chico foi chegando, olhou ele todo vermelho, né? Ele falou, que maravilha, gente, olha o Jerônimo, tá parecendo uma flor. Olha que beleza, veio nos visitar, nosso amigo Jerônimo. O Jerônimo, mas Chico, olha a minha situação. Verdade, meu filho. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar um abraço nele, sabe, nessa flor aí que chegou. Vamos todo mundo. Gente, o pessoal abraçava ele. E ele ali, não, hoje é o meu último dia. E aí o que o Chico fez? O Chico fez uma espécie de um tratamento. O Chico tinha O Chico, na verdade, tinha todas as modalidades da mediunidade, ou seja, o livro dos médiuns estava dentro do Chico, né? E aí o Chico, num processo de cura, conseguiu, aos poucos, cicatrizar, estancar a hemorragia. E o Jerônimo falou, Chico, é meu último instante, mas eu não queria ir embora antes de me despedir de você. Falou, verdade. Falou, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer a palestra hoje, né? Mas Chico, olha meu estado, né? Não, a palestra vai ser sua, né? Você vem de tão longe, né? Bom, enfim, aí ele fez a palestra, acabou a palestra, não aconteceu nada com ele, ele foi se recuperando, né? Aí o Chico falou, meu filho, agora você tem um trabalho longo para fazer. Mas Chico, eu estou nas últimas. Então, você vai voltar para sua casa e vai continuar o trabalho, você tem uma vida longa.
E o Chico se divertia com tudo aquilo. E a partir daquele momento, o Jerônimo voltou com outro ânimo. E aí ele deu uma mudança no ânimo da vida dele, ele passou a ser uma pessoa que, mesmo com aquele sofrimento, ele via a vida de um modo diferente. De um modo diferente. E em inúmeras passagens, o Jerônimo Mendonça mostrou esse humor, né? Ele tem até uma passagem, porque ele falou que ele era amigo do Roberto Carlos, né? Ele conhecia muita gente famosa, né? E ele brincava, falando assim, ó, gente, assim como o Roberto Carlos, quando acaba a minha palestra, né, a multidão me ergue nos braços, né, para me levar embora. É a mesma coisa. Então ele era uma pessoa bem humorada e assim ele levou a vida dele. Uma pessoa que praticamente não mexia um movimento no corpo. Passou a vida deitado. Ele tinha uma perua Kombi, onde o pessoal colocava ele, e ele viajava fazendo as palestras dele. E assim foi. Durante anos. Anos, anos e anos e anos e anos. Então, o sofrimento é o modo como lidamos com o que nos acontece. A força que ele encontrou para que, mesmo em uma condição física limitada, ele não perdesse o bom humor, ajudou muita gente. Muitas pessoas o procuravam para o auxílio, para aquele bom humor do Jerônimo. Então, o sofrimento ele é o modo como lidamos com o que nos acontece. Chico Xavier dizia que compreender que ninguém atravessa a experiência terrestre sem enfrentar dores físicas, emocionais ou morais. É o que a gente falou. Não há ninguém sobre a face da Terra que não tenha passado por um momento de sofrimento, um momento de dor e de aflição. Chico ensinava que compreender a finalidade da dor é o primeiro passo para enfrentá-la com equilíbrio. E aí a gente fica pensando, como que eu vou enfrentar a dor com equilíbrio? E do que é que ele está falando? E aí Kardec vai nos trazer a noção de equilíbrio, o conceito. O equilíbrio diante da dor nasce da visão espiritual que ele, Kardec, nos diz. Primeiro, nenhuma dor é eterna, nenhuma prova é inútil, o futuro espiritual relativiza o presente difícil. O sofrimento passa, o progresso permanece. Então Kardec traz o quê? Que o equilíbrio pode ser encontrado através da visão espiritual da vida. É claro que nós estamos falando de conceitos teóricos. E nada supera a experiência do sentir. Mas os aspectos teóricos, eles são o quê? Eles são luz para esse nosso sentir. Então, quando nós passamos por uma experiência do sentimento, da dor e do sofrimento, a luz que nos chega é o quê? É a teoria, que são os ensinamentos dos espíritos. Então, tudo é importante. Mesmo no momento difícil, a teoria é importante. E aí, a gente fica pensando, qual é a finalidade da dor? Qual é o objetivo? Por que nós estamos com essa dor? Leon Denis, que a gente pode ver ali, ele nasceu depois de Kardec, e era considerado um apóstolo do Espiritismo. Ele chegou a assistir algumas palestras de Kardec. Ele era mais jovem que Kardec, acompanhou o trabalho de Kardec. E Leon Denis diz o seguinte: quando o amor não basta para nos conduzir, a dor intervém. Então, dessa frase de Leon Denis, o que me chamou a atenção foi a palavra conduzir. Peraí, condução, do que ele está falando? O que é essa condução? O que é esse caminho? O que é se conduzir? Quando o amor não basta para nos conduzir, a dor intervém. Quer dizer, então, que a gente está em movimento. Essa é a ideia do caminho que a gente vai entender. Por que eu estou falando dessa coisa do movimento? Então, Leon Denis diz o seguinte: quando você está num caminho e o amor não está sendo suficiente para conduzir você no caminho correto, a dor intervém. E o que é o caminho correto?
E aí eu fui pesquisando para entender a ideia de pensadores religiosos, não necessariamente do meio espírita. E existe uma figura que é o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira é considerado um dos maiores conhecedores da língua portuguesa. Na verdade, ele era português, mas veio para o Brasil muito cedo. Acho que ele foi para Salvador. E os sermões do Padre Antônio Vieira são um verdadeiro deleite para quem gosta de língua portuguesa, para quem quer entender a língua portuguesa, para quem quer ver a profundidade da língua portuguesa, tem que ler o Padre Antônio Vieira. E o Padre Antônio Vieira era um contestador, um homem com a intelectualidade muito sagaz. Então, ao pensar a dor, o sofrimento e os ensinamentos de Deus, ele que era um padre católico, ele trouxe essa frase: Deus quer mais obediência do que entendimento. Olha isso. O que não abre na cabeça da gente? Deus não quer que eu o entenda. Ele quer que eu o obedeça. Por que ele diz isso? Nós estamos fazendo um link com a palavra dor, com sofrimento. Porque normalmente, moralmente, muita gente que tem conceitos morais aos quais ela segue, ela acredita que, olha, como eu não segui esses conceitos morais, a dor chegou até mim. Ou seja, eu não fui obediente. O meu temor a Deus não foi suficiente. Então eu estou sendo punido. E Antônio Vieira faz essa ideia com ironia. É que a língua portuguesa, a ironia não tem acento. É até uma brincadeira, né? Você tem um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, mas a ironia não tem acento. Então ele está sendo irônico. Porque nós temos essa impressão que quando você não segue determinadas leis, você é punido. E a gente vai entendendo com o Espiritismo que o chamado temor a Deus era algo praticado na época de Moisés, que hoje não cabe mais. Moisés, na época em que estava como um grande, na verdade, uma figura importante na história da humanidade, e para o cristianismo também, porque Cristo veio depois, mas o próprio Jesus disse que não veio para derrubar as leis de Moisés. Então você tem o Moisés que trouxe aquele Deus temor, depois você tem Jesus, que é o Jesus amor, e você tem Kardec, que você tem o quê? A ciência, o pensar. Você pode pensar, você pode ter uma fé raciocinada. Então alguém que diz que tem temor a Deus, ela está vivendo na época de Moisés. Ela não está agora na vivência do cristianismo e com Kardec. Então esse temor que o padre Antônio Vieira diz, com essa tremenda ironia, também tem um outro aspecto mais profundo, que é o quê? Leon Denis disse que se o amor não está conduzindo direito você no caminho errado, certo? A dor vem. Quer dizer, então, que existe um caminho, uma condução, que nós somos regidos por alguma lei. E Deus quer que você obedeça a essa lei. A natureza quer, porque senão você estará fora do seu caminho natural. E aí o que vem? A dor. Bezerra de Menezes. A dor é o bisturi do amor divino cortando para salvar. E a finalidade aqui é reharmonizar a alma com as leis divinas. E aí fazendo a conexão com Leon Denis, com o Padre Antônio Vieira. Então, na verdade, a dor, ela vem para reharmonizar o ser com as leis divinas, com leis naturais, são leis da natureza, não são as leis das religiões. São leis naturais, são as leis da natureza. Ela vai nos trazer de volta para isso, para esse caminho. Existem uma série de ideias que justificam muitas vezes a dor e o sofrimento como algo importante na nossa vida. Existe uma frase de um cantor, Taiguara, né? Taiguara, acho que
dos anos 70, né? Século passado, olha que loucura, né? O tempo voa. E o Taiguara tinha uma música, numa frase que ele dizia assim: quem não soube a sombra não sabe a luz. Então o que nós temos aí? Nós temos a falta, que é onde vem o aprendizado. Na doença, nós temos a falta de quem? Da saúde. Quando nós perdemos alguém muito querido, nós temos a falta dessa pessoa. Quando entramos em depressão, nós temos a falta da alegria. Então a falta, a ausência, ela valoriza o quê? A luz. Então o sofrimento, ele nos traz também essa lição, que é a lição do contraste. E o Taiguara diz na música: como que eu vou valorizar a luz se eu não conheço a sombra? E quem soube a sombra sabe a luz, sabe dar o valor, porque já sentiu a experiência. Por isso que é importante o experienciar, você vivenciar. A teoria é maravilhosa, mas o sentir, ele dá o nosso saldo na mudança. A gente pode ter uma biblioteca dentro da cabeça, mas se a gente não experiencia a vida, a gente não vai conseguir dar esse salto. É através da experiência. Por isso que existem pessoas chamadas de pessoas iletradas que têm um conhecimento da vida muito mais amplo. Por quê? Porque ele tem a experiência, ele tem o sentir, ele tem o estar, ele vivenciar. E tem o contraste. Ele sabe o que é ter a falta. Então o sofrimento, ele tem essa lição também, de mostrar a falta desse oposto, do contraste. E nós vivemos do contraste. Sem o contraste, nós não temos referências. Nós não sabemos. Se eu não conheço a dor, como é que eu posso ficar feliz em não ter dor? Eu não conheço. A gente ficaria indiferente, né? E a gente tem essa reharmonização com o caminho. E aí Kardec, através dos espíritos, nos traz a ideia de leis morais. Então a gente tem lá no Livro dos Espíritos essa série de aplicações, as chamadas leis morais. Quando a gente lembra de Moisés, na época de Deus temor, a gente pode até pensar, poxa vida, mas se na época de Moisés havia lá, estavam lá dos 10 mandamentos, né? A ideia da espiritualidade agora de Kardec é o seguinte: em 1857, na França, né? Vamos colocar lá uma tábua dos mandamentos também para esse pessoal aí, que eu acho que eles estão precisando, né? Na verdade, isso que eu falei não está muito fora. Por quê? Porque Emmanuel diz que as revelações, elas são progressivas. Portanto, nós só teremos revelações acerca dos mistérios do mundo a partir do momento em que nós nos elevamos em uma faixa vibratória que possa nos trazer segurança para receber essas informações. Nós não estamos em condições de receber as grandes revelações acerca do universo. Quando a gente pensa no universo, outro dia mostraram a imagem de uma galáxia distante. Calcula-se que ela tenha talvez 5, 6 bilhões de anos. A luz chegou agora. Portanto, o universo, ele é infinito. Infinito. Da mesma forma que o macro-universo é infinito, outro dia estavam falando, olha, dividiram já o átomo tem partículas menores. Emmanuel já deu a dica. O microcosmos também é infinito. Vai quebrando partícula, vai ter outra menor. De que forma? Infinitamente. O nosso cérebro não tem capacidade para entender o que é uma coisa infinita. Nós não temos, nosso cérebro não suporta essa ideia. Nós não temos capacidade cognitiva para entender isso. Como que a gente quer receber as revelações maiores se a gente não entende a ideia do infinito?
Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele é eterno, certo? O que é eterno? Algo que não teve início e nem terá fim. O nosso cérebro não consegue pensar. Me fala uma coisa aí que não teve começo e nem terá fim. O cérebro, como se diz, dá tela azul, né? Cérebro. Olha, eu não consigo imaginar. Então, a nossa limitação, o nosso estágio evolutivo, não permite que outras revelações maiores venham. Então, as revelações são progressivas. Nós não estamos mais na época de Moisés. Então, vieram aí as leis morais sobre o comportamento, sobre a forma como o espírito deve se portar. Para quê? Para que ele possa se elevar espiritualmente. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu estou querendo evoluir, né? Mas se a gente for pensar, existem doenças que evoluem. Sim. Não é verdade? Estou querendo evoluir. Será que não é melhor você se elevar? Porque o processo evolutivo, ele pode ir por caminhos, às vezes, tortuosos. Então é importante o quê? A elevação. E para que ocorra a elevação, o Espiritismo é uma ferramenta. Kardec trouxe que mais uma ferramenta, e uma ferramenta maravilhosa. Nos deu a ideia de que somos imortais. O espírito, uma vez criado, vai viver pelo infinito. Ou seja, nós somos indestrutíveis. Nós, enquanto espíritos, somos indestrutíveis e viveremos pelo infinito. Isso é uma revolução, esse conceito. É uma revolução. Quer dizer que não acaba com a morte? Não. Somos indestrutíveis. E isso, para nós, é até difícil de pensar, de raciocinar. Porque a nossa mente vive nessa limitação da vida, da coisa finita. E mais, nós somos indestrutíveis, viveremos pela imortalidade, só que tem um porém. Quem vai conviver com você durante esse período é você mesmo. Quem vai ser o companheiro? Você mesmo. Então o Espiritismo traz isso também nas entrelinhas. Você tem que aprender a conviver com você. Você precisa gostar de você, porque você vai ser seu companheiro. E é aquela coisa, né? Ninguém paga a conta do outro. Então, na hora de ter aquilo que a gente tem, como o Kardec coloca, como que a gente pode entender Deus, né? A ideia dele dentro da gente, a consciência. Então, a nossa consciência, ela é intransferível. Eu não posso pegar e falar assim, olha, eu tenho umas contas para acertar com a espiritualidade, mas eu vou colocar na conta do Bruno. Ele está com um saldo muito bom, né? Então, não tem como transferir. Então, nós temos uma convivência infinita conosco, para que a gente possa ir se elevando espiritualmente, para que as revelações possam surgir à nossa frente. Bom, as leis vieram, as leis estão aí, para que a gente possa, de certo modo, entender o funcionamento da relação da espiritualidade com o mundo, com a nossa sociedade. E algo interessante. Há uma pergunta 615 do Livro dos Espíritos. Essas são as leis. Aí Kardec pergunta, é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Certo? Onde está escrito a lei de Deus? A consciência. Então, a consciência do Espírito, à medida em que ela é sentida, é percebida, ali nós temos até o nosso juízo. Ali nós temos a nossa ideia daquilo que a gente sabe que errou, daquilo que a gente sabe que precisa consertar. Não precisa perguntar para ninguém, não precisa consultar as leis trazidas pela espiritualidade. A nossa consciência está ali. Você não precisa ter nem religião para que você tenha a consciência dos seus atos. E elas são as mesmas para todos os mundos, as leis divinas?
Aí os espíritos respondem: a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Bom, a gente começou a falar de dor e de sofrimento para entender a consciência que é o Criador, as leis que estão aí para que a gente não sinta dor e não sofra. E aí os espíritos dizem assim: a razão está a dizer que as leis elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo. Que cada mundo? Mas não só existe a Terra habitada? Portanto, o Espiritismo está dizendo: existem outros mundos habitados. Todos os planetas possuem vida. Então, a revolução que o Espiritismo trouxe é muito grande. Chegou claramente e diz: todos os planetas possuem seres. É claro que a nossa dimensão é diferente. Nesse momento, existem dimensões que estão aqui, cruzando conosco, mas a gente não sente, não percebe. Não é mesmo? Então, as revelações são constantes. E aí pergunta-se: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. A gente sabe disso. Se a gente olhar o sol de frente, a gente perde a nossa visão. É muita luz. Nós não suportamos. Então as revelações são progressivas. Então você tem a dor, você tem o sofrimento, você vai entendendo a questão dos contrastes, da importância de você entender da falta que aquilo faz. Você tem as leis que a espiritualidade trouxe, fala: olha, se você seguir nesse caminho, existe uma grande possibilidade de que você não tenha essa dor que você está sentindo. Por quê? Porque você está num caminho de uma lei que é uma lei natural. Então importa dizer que quando a gente desvia um pouco do nosso caminho, é bem provável que em breve a dor vai surgir. Ela vai fazer o quê? Vai trazer você de volta para o caminho. Você está com a falta. E você vai sentir a falta. E aí, você vai fazendo o quê? Retornando para o caminho. E aí nós temos o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, para falar um pouco sobre a fé. A gente estava falando sobre a dor, sobre o sofrimento. Então Emmanuel nos diz: fé é confiança profunda nas leis divinas, aquelas leis que a gente viu ali e outras que a gente não conhece. Mesmo quando a realidade imediata parece adversa. Não é negar a dor, mas confiar que ela tem finalidade educativa. A fé não remove problemas, remove a insegurança diante deles. É a crença, é um pouco diferente de fé no seu conceito, mas a fé, ela tem esse aspecto de você, mesmo nos momentos mais difíceis, você entender: Deus proverá. Eu lembro de uma passagem que o Chico Xavier foi perguntado, porque havia o temor dessa coisa de guerra nuclear, né? Na época que o Chico estava ainda com aquela coisa da Guerra Fria. Chico, e se eles apertarem o botão, uma bomba atômica, explodiu o planeta Terra? Né? E o Chico ria. Né? Falou: mas vocês não têm fé? Como assim, Chico? Fé que ele não vai fazer isso? Que os homens não vão fazer isso? Ele falou: não, ele não tem fé em Deus. Ele arruma outro lugar pra gente aí. Achei de lugar. Vocês estão preocupados. Tá bom, esse aqui, um monte de lugar. O que não falta é lugar para ele. Ele criou tudo. Você acha que o homem aqui é capaz de destruir alguma coisa nesse nível? Então é essa fé no Criador que o Chico está falando. A fé em algo maior. Porque se nós somos indestrutíveis, espíritos imortais, tudo é maior. Tudo é maior. O tamanho desse universo, tanto para cima quanto para baixo, ele é infinito. A vida é muito maior. Muito, 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 muito. Mas Emmanuel traz a ideia da confiança nas leis divinas, porque o Criador tem o quê? Nós somos a criatura. Nós somos a ideia, o desejo de Deus. E a gente sabe, a gente deseja para os filhos o melhor.
Então imagine o Criador, Deus, o conceito. É claro que a gente está aqui tentando humanizá-lo, né? Porque o conceito de Deus humanizado é o máximo que a gente consegue fazer. Fora isso, a gente não consegue abstrair uma ideia, alguém que cria um processo desse tamanho, infinito. Nós não temos capacidade para entendê-lo. Por isso que a espiritualidade resumiu: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto. Pula para a pergunta número 2. Porque a espiritualidade, os espíritos superiores, e a gente sabe que a evolução, ela é relativa, ela nunca é absoluta. Mesmo os espíritos superiores sempre vão avançar ainda mais. Por quê? Porque o processo de evolução é infinito. Então, mesmo os espíritos superiores, muitas vezes, a definição deles do Criador chega a um limite que eles também não ultrapassam. E como o universo tem essa dinâmica, a gente vai entendendo que o processo é infinito e a única constância que há é o movimento. Tudo está em movimento. E tudo precisa estar em movimento. Nossa vida precisa estar em movimento. Nossas ideias em movimento. Uma água parada, a gente sabe o que acontece com uma água parada. Volta lá depois de alguns meses, viu? Se tornou aqui. Então a gente vê o exemplo da água. A nossa vida tem que ser movimento. É a única coisa constante no mundo. É o movimento. Ele é infinito, ele é eterno. Então, na verdade, o que a espiritualidade faz é nos dar pistas do caminho que a gente pode trilhar para evitar que a dor chegue. Vem as leis, vem as ideias, vem figuras como Chico, vem Emmanuel, vem Jesus, vem Moisés. Então eles vão dando pequenos sinais, pequenos toques, né? Alguns a gente finge que, né, não está ouvindo. Outros a gente ouve, mas acaba, eu não estou em condições de fazer, eu não me sinto em condições, enfim. Então a gente vai enganando a si mesmo, né? Kardec fala sobre a fé como compreensão das leis divinas. Crer é compreender as leis morais que regem a vida: justiça, causa e efeito, progresso e responsabilidade. Sem a compreensão do futuro, o sofrimento perde sua razão de ser. A fé se fortalece quando o espírito entende a finalidade das provas, a continuidade da vida, o sentido da dor. E aqui nessa última frase, ele traz um resumo importante, sensível da ideia da fé raciocinada. Porque antes de Kardec, ninguém entendia isso. Como uma fé pode ser raciocinada? Eu não posso raciocinar, eu tenho que ter fé e pronto. E aí o que acontece? A fé, ela vira um objeto de manipulação. E a gente vê isso. Em nome da fé, as pessoas fazem coisas absurdas, porque as pessoas manipulam a fé. Aí Kardec diz: a fé cresce com o progresso da inteligência. Não é incrível isso? Isso é incrível. A fé, ela cresce, tem tamanho, fé pequena, maior, e ela cresce com o progresso da inteligência. Então, se você pensar no oposto, a sua fé ela vai diminuindo quando você se recusa a ser racional, se recusa a entender, a estudar. E é o oposto, o contraste. Quando você procura o conhecimento, a sua fé se expande. Tem uma frase daquele filósofo francês Nietzsche, que é uma frase impressionante. Ele diz assim: somente um homem com uma fé muito profunda pode se dar ao luxo de ser cético. Quando eu li isso aí, a cabeça virou ao contrário. Eu falei: peraí, deixa eu ler de novo. O que é? Somente um homem de muita fé pode se dar ao luxo de ser cético. Mas o ceticismo é o oposto da fé. Aí Kardec vem: não, a fé cresce com o progresso da inteligência. Então eles estão falando a mesma coisa. Eles estão dizendo o seguinte: uma das interpretações podem ser várias. A pessoa tem tanta fé, Kardec tem tanta fé no seu trabalho, que ele não tem medo que a ciência investigue a doutrina espírita. Ele é um homem cético. A gente está até conversando aqui, o Bruno, a respeito do ceticismo, né? Tem que ser cético. Por quê? Porque a sua fé é tão profunda que você não tem medo de investigar.
Somente um homem com uma fé muito profunda pode se ter o luxo de ser cético. Mas você vai investigar isso, chega pro Chico, Chico, estou investigando aí, ó, né, os fenômenos. Ele falou, gente, deixa de investigar, eu quero mais é que investigue. Aliás, eu me investigar também, porque eu tenho minhas dúvidas sobre o que eu faço. Somente um homem com uma fé muito profunda deixa com que a ciência investigue a doutrina espírita. E olha só, e aí Kardec vai mais fundo ainda nessa frase. Kardec diz, se a ciência provar que algum aspecto da doutrina espírita está errado, a doutrina tem que ser reescrita. Ele não fala o contrário, não, nós vamos, né, dizer que o cientista está errado, não. A gente reescreve a doutrina espírita. Por quê? Porque eu tenho fé, tenho convicção daquilo que está sendo feito, sendo escrito. Então, a ideia que se tem de uma fé consciente, ela foi trazida por Kardec. E a gente tem muita dificuldade. A gente, quando eu falo isso, a doutrina espírita, né, e aqueles que chegam, se aproximam do livro espírita, das ideias de Kardec, da espiritualidade, ele sempre vê essa questão da fé, né, não com reservas, né, mas observando como que é a questão da devoção, da adoração e do raciocínio, da racionalidade. Ou seja, eu posso ter a minha fé profunda no Criador. A fé nessa frase, eu sei que Deus proverá, mesmo estando na maior das dificuldades, e ao mesmo tempo ser cético. Olha, a gente pode até brincar um pouquinho. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Né? Mas o que acontece? Existem muitos ateus que são pessoas muito melhores do que eu, em vários aspectos. Por quê? Grande parte dos ateus não acredita mais nesse Deus das religiões que está aí. Não é na inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Por quê? Porque as pessoas pegaram Deus e apequenaram ele. Às vezes você vê alguém falando de Deus, um Deus vingativo, um Deus mesquinho, um Deus pequeno. Então, quando a gente tem a ideia que é pequena Deus, muitas pessoas falam, eu não acredito mais em Deus. Esse Deus que está aí das religiões, se você lê algumas obras, uns livros sagrados do Antigo Testamento, muitas coisas estão escritas ali, você fala, não, mas isso aqui não tem como concordar com isso aqui. Ou seja, esse Deus aqui, eu não quero para mim. Tanto é que a gente vê crescer muito o número de ateus. Não só no Brasil, muitos jovens, fora do Brasil principalmente, mas eles não acreditam nesse Deus aí das religiões. Então a fé, e a gente sempre brinca, né? Porque o ateu fala assim, olha, eu sou ateu graças a Deus. Né? Então ele se contradiz muitas vezes, né? Mas você falou que não, quer dizer, né? E a gente sabe que quando as coisas não vão bem, quando a coisa aperta, a pessoa recorre a alguma coisa invisível, né? Chega uma hora, será que existe mesmo? Né? Então, é a consciência, né, que a espiritualidade coloca como sendo algo que está presente em nós, independentemente da religião, independentemente da formação cultural, isso está presente em nós. Chico, fé é fidelidade ao bem nas pequenas coisas. A fé se manifesta no cotidiano, não em discursos ou demonstrações exteriores. A verdadeira fé aparece no silêncio do dever cumprido. Deus nunca chega atrasado. Meu Deus, olha que eu li isso do Chico. Olha isso, gente. Deus nunca chega atrasado. Que forte, né? E a gente fala, poxa vida, fui abandonado aqui, né? Me abandonaram. Deus me abandonou. Deus nunca chega atrasado. Ou será que o relógio dele não despertou? Ele chegou atrasado? Então, essa ideia da fé, Chico vai trazendo para o simples, para o dia a dia, para o cotidiano.
Aqui uma ideia para reflexão sobre o sofrimento, porque todo mundo sofre. Todo mundo, não há exceção. Tem aqueles que não demonstram, né? Tem até o poeta o Fernando Pessoa, ele tem um texto dele que ele fala sobre os amigos dele, que ele fala, nossa, os meus amigos são campeões em tudo. E na época de Fernando Pessoa nem tinha rede social, né? E você vê rede social, todo mundo feliz, campeão em tudo, né? Nossa, será que só eu que estou nesse sofrimento? Olha, a vida de todo mundo é tão perfeita, não é mesmo? Então o sofrimento, ele faz parte da vida de todos, né? E o que o sofrimento, né? O que o sofrimento que vivi me ensinou sobre mim, que ele ensina sobre a gente, que quando a gente está passando por um processo muito longo de sofrimento, né? A gente se recolhe, né? Pô, o que eu fiz de errado, né? Será que o problema é comigo, né? Será que sou eu, né? O que ele ensinou sobre mim? Sobre o outro. Porque as pessoas se comportam de uma forma quando tudo está bem. Tá todo mundo feliz e tal. Aí quando a coisa muda, o sofrimento, as pessoas também mudam. E o outro, como é que ele se comportou, né? E o que eu aprendi sobre a vida? O que mudou? O que mudou? A gente vê inúmeros casos de pessoas que passaram por sofrimentos. Estou falando no caso de saúde, né? Pessoas que tiveram a experiência de quase morte. Né? Pessoas, de repente, tiveram uma parada cardíaca e ficaram durante alguns segundos ou minutos praticamente mortas e voltaram. Mudou tudo o conceito dela sobre a vida, sobre o outro e sobre ela também. Sobre ela. A pessoa passa por um grande choque, né? Eu me lembro, assim, numa entrevista daquele ator que fez o Chico Xavier, né? No filme, né? Nelson Xavier. O Nelson Xavier foi entrevistado depois que ele fez o filme sobre o Chico. Ele falou, Nelson, como é que foi? Ele falou, olha, mudou minha vida. Mas por quê? Ele falou, eu era um cara terrível. Terrível, terrível. Eu era amargo, sabe, ríspido, né? E era materialista mesmo, sabe? Ele falou. E aí eu mudei, depois que eu entendi a grandeza do Chico. Ele falou, hoje eu sou uma pessoa mais calma, mais paciente com os outros. Mudei. E ele mudou quase no final da encarnação dele. Né? Porque logo depois que ele fez o filme, passou um tempo, ele desencarnou. Mas ele teve a possibilidade de experienciar. A experiência o quê? Da mudança. De você valorizar algumas coisas que até então não valorizava. Então, o sofrimento, a ideia dele, na verdade, não tem como você resumir em pequenas palavras. E a fé também, não dá para resumir em pequenas palavras. O que a gente pode dizer é, todos nós acreditamos, temos fé, e todos nós sofremos. Não há ninguém. Tem muita gente que às vezes você fala, poxa, aquela pessoa não tem problema, está sempre sorrindo. Mas de repente é a pessoa que está com maiores dores do que todo mundo. A gente não sabe. Mas entender que o sofrimento, ele nos traz de volta para esse caminho, ele é um contraste da falta. Você está aquilo, você perdeu aquilo, está em falta. E para recuperar, você pode usar todas as ferramentas que a espiritualidade proporciona. As leis que a espiritualidade nos trouxe de convivência social, de como que a gente pode tentar voltar para o trilho, e o entendimento de que somos indestrutíveis, somos imortais. Então tudo é maior. Então a gente pode abandonar as pequenas coisas que nos deixam, que nos fazem sofrer, que muitas vezes são menores diante de tudo que é maior. Tudo é maior do que isso. Tudo. A gente está num processo de matéria, espíritos encarnados, e a matéria tem aspectos que são maravilhosos. Por quê? Porque isso aqui é uma escola para a gente. É bruto. A gente tem que fazer um esforço para fazer as coisas. O espírito não. O espírito ele pensa e ele já está. A gente não. Você vai fazer alguma coisa, você tem que se movimentar. A gente gasta muita energia. Então isso aqui é uma aula para nós de força. Isso nos torna fortes para enfrentar o mundo dos espíritos. Quando eu falo em enfrentar o mundo dos espíritos, eu lembro que eu estava assistindo uma entrevista com o Luiz Antônio Gasparetto, filho da Zíbia Gasparetto,
E ele dizia assim, Gasparetto, você acha que é mais fácil viver aqui no mundo físico ou no mundo espírita? Eu falei, nossa, aqui é moleza. Por que, Gasparetto? Ele falou assim, porque aqui você pensa alguma coisa, ou a pessoa perto de você pensa, e ninguém sabe o que é. Na espiritualidade, você pensou, o negócio já vem. Prato feito. Prato feito, na hora. Então ali é tudo transparente, as pessoas são o que são mesmo. E aqui não, aqui é moleza. Né? Lá não. Lá, se você estiver nesse campo mais sutil, aí a gente vai ver realmente quem você é. E você vai saber realmente quem são as pessoas que estão conectadas a você. Então aqui é mais fácil. Olha só que visão. Tudo uma questão. Cada um tem uma ótica diferente. E ele fala, eu não aguento mais esse mundo aqui. Quero ir embora daqui. Né? Então, na verdade, é um prisma diferente. Uma ótica diferente. Então, o plano dos encarnados é sim um plano importante. Um plano que nos deixa fortes para enfrentar depois o plano espiritual. É uma escola nesse sentido mesmo. É claro que a gente sabe de todos os problemas que estão aí, que chega uma hora que a gente fala assim, ó, acabou a minha energia, né? Não estou dando conta. Mas Deus proverá. Por quê? Porque, como diz Chico, ele nunca chega atrasado. Então, se ele não chegou, é porque não era a hora. O relógio dele não atrasa. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que a gente tenha refletido um pouquinho sobre isso, tá? Muito obrigado aí pela atenção. Uma aula, né? Sim, porque não É. Obrigado, Gerardo. Eu que agradeço. Eu agradeço. Quem for da paz, se quiser se posicionar, vou convidar você para fazer a oração final com a gente, quando a gente dá o passe. Vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Por gentileza, não fica à vontade, viu? Agradecemos a oportunidade que a espiritualidade nos possibilita de estarmos reunidos em nome de Jesus e que possamos aproveitar a oportunidade desse encontro com amigos espirituais, com amigos aqui do plano físico que têm o mesmo objetivo: evoluir, crescer, aprender, que possamos sempre levar para os nossos lares todas as vibrações emanadas da espiritualidade desse encontro dessa noite. Que possamos a cada dia nos fortalecer nesse caminho e trilhar o caminho dessa fé raciocinada, como nos diz Kardec, e que possamos aplicar o amor de Jesus para os outros e para nós também. Que assim seja. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, e assim será. Quem já se sentir bem, tem a fila de ficar no corredor. Quem ainda quiser permanecer para tomar um passo individual, o pessoal já vai chamando, viu? Mais uma vez, Renato, o RH vai estar encontrado novamente, viu? Vai convidar, vai E me ensina a me curar. Se a noite quiser me entristecer, teu manto chega e me faz renascer. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida.